Meus irmãos, nós temos hoje para estudar um personagem que é filho de Gideão, mas que era filho com uma concubina. Ele era um filho ilegítimo, um filho fora daqueles 70 filhos que nós sabemos que ele possuía, que Gideão possuía. E Abimeleque significa o seu nome, meu pai é rei. O meu pai é rei. E aqui há duas possibilidades. O meu pai é rei porque seria Deus é o meu rei, mas a gente percebe que também poderia ser o meu pai é rei porque Gideão era rei. Nós sabemos que Gideão foi um juiz, mas a sua postura, a sua conduta, embora tenha tido uma postura um tanto quanto de rejeição a ser rei, disse que Deus deveria ser o rei da nação, mas nós percebemos que a sua conduta foi uma conduta de um verdadeiro rei. Teve muitas mulheres, teve uma vida muito abastada, com toda sorte de riqueza. Assim foi a vida de Gideão. Mas aqui no texto nós vemos que Abimeleque, seu filho, ele vai até a terra de sua mãe e ele faz um pedido. Olha só o que o texto diz para nós. Que ele vai e diz assim: filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe. Então ele vai procurar a sua família com um intento. Ele, diferentemente do seu pai, ele não disfarçava que queria ser rei. Ele assume de maneira declarada que o seu desejo era um desejo de governar sobre a nação inteira. E aí, o texto nos mostra que ele vai a uma cidade chamada Siquém. Siquém tem uma grande importância na história de Israel, porque foi em Siquém que Deus apareceu a Abrão, ainda era Abrão, não era Abraão. Deus aparece a ele e diz que ali era a terra da promessa, que era a terra prometida. É ali também que Josué adentra também com as suas forças, e ali eles cultuam a Deus naquele mesmo lugar, naquela mesma região. Então, veja a importância de Siquém. Ali nós temos também o primeiro altar construído para adoração ao Deus verdadeiro, também em Siquém. Então, um lugar de suma importância na espiritualidade do povo e da nação de Israel. E o texto nos fala que ele diz assim, ele tem uma proposta. Que proposta era essa? Ele tem uma proposta de que talvez ele fosse a melhor pessoa para reinar sobre a nação. E é curioso dizer que ele não é nem um pouco tímido. Eu diria para você que Abimeleque, ele é um líder que, na verdade, ele desenvolve uma postura profundamente persuasiva, obstinada. Ele tinha um desejo de poder e ele luta e ele trabalha nesse afã. Ele queria ter uma posição de poder, ele queria reinar sobre a nação. E o texto vai nos dizer que ele fala assim: o que é melhor? Que 70 estejam sobre vocês ou apenas um? O que vocês acham melhor? Então ele desenvolve um raciocínio com uma certa lógica, coerência, tentando conduzir a todos a aceitarem o seu reinado. E aí o texto prossegue nos dizendo da seguinte maneira: lembrem-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Inclusive ele apela para o fato dele também ser da mesma família, da mesma etnia, da mesma região. E aí o texto prossegue nos dizendo no versículo 3, os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata, tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. É o versículo de número 4.
Olha que coisa curiosa, né? Ele já faz tudo errado aqui. Ele aceita valores que são advindos do templo pagão. E isso era uma coisa completamente equivocada. Ou ele serviria a Deus, confiaria em Deus, ou confiaria em outros deuses. E ele aceita esses valores. Diz o texto para nós, com muita clareza aqui, 70 peças de prata tiradas do templo de Baal Berite. Ele aceita aquilo que não deveria ser aceito. E o texto diz mais para nós ainda, que com os valores ele faz o que? Ele contrata pessoas para trabalharem para ele, para guerrearem por ele, alguns mercenários que eram pessoas da pior estirpe. Não eram pessoas da sociedade com uma boa conduta, mas o texto nos informa que eram pessoas desocupadas e vadias. É esse tipo de gente que ele se associa e seriam esses que trabalhariam, que lutariam ao seu lado. Então é o que o texto está nos dizendo também. Quando chega no versículo 5, ele diz: foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Algumas coisas importantes aqui. A primeira delas é que ele recebeu o quê? 70 peças de prata. E quantas pessoas foram mortas? 70. 70 meios irmãos. É assim que se fala, meios irmãos. E o que acontece aqui? É como se, na verdade, certo autor diz isso, é como se Baal estivesse, na verdade, triunfando. Porque com o dinheiro retirado do templo de Baal Berite, esses valores foram usados para que ele levantasse um exército e que ele fosse contra os seus meios irmãos e os matasse. Olha que coisa impressionante. É o que o texto nos relata aqui. E o texto diz mais, que isso aconteceu sobre uma rocha. E quando nós chegarmos lá no final da história, nós vamos verificar que também foi, não numa rocha, mas numa pedra, e com uma pedra que uma mulher desferiu um golpe mortal sobre a vida de Abimeleque. E o texto prossegue nos dizendo da seguinte maneira: mas Jotão, filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. O filho mais novo, filho caçula, ele consegue escapar. E o que mais me chama a atenção é o seu nome, Jotão. Talvez você não saiba o significado de Jotão, mas Jotão significa o Senhor é perfeito, o Senhor é irrepreensível. Então, se um, chamado Abimeleque, é alguém ambicioso, com maus sentimentos e desejos obsessivos por poder, esse outro filho, que consegue escapar, ele se chama Jotão, o que significa o Senhor é perfeito, o Senhor é irrepreensível. E o texto fala que ele se escondeu, que ele escapou. Na sequência, versículo 6, nós lemos assim: então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Finalmente Abimeleque chega lá. Abimeleque chegou aonde ele queria. Ele alcançou o seu grande objetivo. Agora ele era rei. E a gente sabe muito bem que o grande intento de Deus era que ele fosse o próprio rei da nação. Que ele, que é o grande rei de toda a terra, ele governasse sobre a nação de Israel. E a nação de Israel fosse distinta, fosse diferente das demais nações. Mas esse homem que tanto desejava o poder, finalmente ele chega lá. Parece que o povo, por vezes, se deixa enganar e o povo olha para aspectos na liderança que nem sempre são os aspectos mais importantes. E muitos estudiosos entendem que foi o que aconteceu aqui. Quando nós chegamos ao versículo 7, o texto diz para nós: quando Jotão soube disso,
subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. E aí, meus irmãos, no versículo de número 7, ele sobe ao monte, não lá no topo do monte, mas a uma certa altura, do lugar onde ele pudesse falar e ser ouvido, e bem ouvido pelas pessoas. E esse lugar onde ele está é o Monte Gerizim, um monte também muito importante na história do povo de Israel. E o texto nos fala: ouçam-me, cidadão de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, ele vai contar agora uma fábula, uma história que por trás dela há uma lição espiritual sobre aquilo que ele gostaria de dizer acerca do que estava ocorrendo com a coroação de Abimeleque. Olha só, irmãos, diz assim o texto, versículo 8. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Versículo 10. Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Na sequência, versículo 12. Depois as árvores disseram à videira: venha ser nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e aos homens, para ter domínio sobre árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser nosso rei. Ele conta uma história aqui, e ele mostra que 3 das principais, mais importantes árvores da cultura de Israel, como se elas fossem convidadas para reinar sobre as demais árvores. Mas nenhuma delas aceita, porque entende que o seu fruto, que o seu papel é completamente diferente. Mas o versículo 14 vai nos dizer algo muito interessante. Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. Então, o espinheiro agora é convocado para ser o rei. E vocês sabem muito bem que um espinheiro, pelo menos naquela cultura, naquela época, naquela região, ele media entre 30 a 60 centímetros. Era de baixa estatura. E possuía o quê? Espinhos. E por vezes ele incendiava, pegava fogo. E aí o texto diz assim: o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. E aí vem a questão. Uma vez que foi oferecido ao espinheiro o papel de reinar sobre as demais árvores, ele se sente profundamente vaidoso. Ele se sente maravilhado com a proposta. E olha só o que diz o texto na sequência: venham abrigar-se à minha sombra. Tudo que um espinheiro não poderia proporcionar às demais árvores era a possibilidade delas encontrarem sombra nele. De baixa estatura, não se prestava a esse papel. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e o consumirá até os cedros do Líbano. Ele está dizendo: olha, se isso não vier a acontecer, ele vai pegar fogo e vai queimar, inclusive, outras árvores, como, por exemplo, os cedros do Líbano. Que coisa interessante. Ele está falando, na verdade, de quem, irmãos? Ele está falando da pessoa de Abimeleque, que estava sendo alçado à posição de rei, mas que não tinha as qualificações necessárias. Não era a pessoa mais indicada para cumprir esse papel. Assim como o espinheiro não poderia dar abrigo, proteção, segurança e sombra às demais árvores, da mesma forma também, esse homem insano, um homem desejoso pelo poder, esse homem não teria
na sua liderança, a capacidade de trazer aquilo que a nação tanto precisava. E aí o texto diz no versículo 16 para nós: será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família? Jerubaal é Gideão, não se esqueçam disso. Como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian, ou seja, dos midianitas. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai. Mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Então, Jotão, ele se pronuncia, ele fala contrariamente àquilo, e essa palavra foi proferida no Monte Gerizim, um lugar da bênção. E no lugar onde se profere bênção, no Monte Gerizim, é nesse lugar que ele profere uma maldição sobre Abimeleque e também sobre o povo de Siquém. É o que acontece aqui. Meus irmãos, a importância desse texto é justamente para mostrar para nós como é pernicioso quando uma liderança desprovida dos melhores sentimentos, ela é alçada a uma posição de poder. Quando a ganância, quando o desejo do poder pelo poder é contemplado com a projeção a esse patamar de liderança nacional, coisas assim acontecem. E é justamente sobre isso que esse texto está nos chamando a atenção na noite de hoje. E aí, no versículo 19, nós lemos assim: se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegrem-se com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque, como saía fogo de quem? Dos próprios espinheiros. E consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Nilo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Nilo, e consuma Abimeleque. Ou seja, ele profere uma palavra de maldição, e ele diz: diante do esquecimento de vocês, em relação a Deus, e também em relação a Jerubaal, a Gideão, que haja contenda entre vocês, que esse que alcançou o poder, Abimeleque, ele se volte contra Siquém, e que também o povo de Siquém se volte contra Abimeleque. É o que ele profere aqui. Meus irmãos, que coisa para a gente pensar e refletir. Como, no meio do povo de Deus, a influência cananeia era tão profunda. Como ali havia a adoração e o culto ao Deus estranho, a deuses que não deveriam receber a adoração do povo do Senhor. Que coisa impressionante era o que estava acontecendo. A influência perniciosa de Baal-Berite estava entre as pessoas daquela sociedade. E quando chegamos no versículo 21, nós lemos assim: depois Jotão fugiu para Ber, onde ficou morando, longe de seu irmão Abimeleque. Aí é um interregno agora. Quando nós chegamos no versículo 22, o texto nos esclarece: fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel. Aparentemente Deus estava parado. Aparentemente Deus saiu de cena, Deus não está agindo. Mas tudo que acontece conosco, com o mundo, com as nações, sempre Deus está presente, ainda que de maneira imperceptível aos nossos olhos. Mas Ele está presente. E aqui o texto diz para nós que fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. O que o texto quer mostrar para nós é que Deus, ele é Senhor de todas as coisas. É Ele quem governa tudo. Os homens são maus e perversos, mas Deus tem poder para mover todas as situações e as circunstâncias.
para que o seu propósito finalmente se cumpra na face da terra. E é o que acontece aqui. É Deus quem envia, é Ele quem controla todas as coisas. Mas os homens são perversos, mas os homens são maus, os homens são inclinados para a adoração a divindades pervertidas. Esse homem chamado Abimeleque, ele pecou contra diversos mandamentos. Nós poderíamos pensar e lembrar que ele fez para si, ele adorou imagens de esculturas. Ele fez isso. Ele também fez mais. Ele também foi alguém sanguinário. Ele matou os seus meio-irmãos, cometeu o crime do fratricídio, matar aquele que é seu irmão, e é assim que ele age. E o texto diz para nós, isso, versículo 24, isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento de sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Então, a gente pode compreender aqui que Deus está fazendo justiça diante das circunstâncias que envolvem esse quadro aqui. E o texto fala que os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali. E Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com os seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Então, um homem chamado Gaal, ele se muda para aquela região e ele também consegue rivalizar, ele consegue desejar a mesma posição que era a posição de Abimeleque e consegue atrair a atenção, a simpatia de muita gente. É o que o texto nos conta, é o que o texto nos fala. Veja comigo aqui. E aí o texto diz assim para nós, versículo 27, sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus, comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse, quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu representante? Sirvam os homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria, mobilize o seu exército e venha. Então ele começa a querer lutar. Ele mostra para todos ali qual era o seu objetivo, qual era o seu intento. E por que Abimeleque estava reinando? Ele sim, que tinha ancestrais que eram daquela região. E ele consegue alguns adeptos, ele consegue sensibilizar pessoas também para a peleja. E aí no versículo 30, o texto nos diz, quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado, porque ele era como se fosse o prefeito da cidade, aquele que governava a região, e era ligado a quem? Era ligado a Abimeleque. E aí o texto diz, secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, que dizendo, Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Uma trama tremenda aqui ocorrendo, um cenário de guerra, de luta, de peleja. E no versículo seguinte, venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. Olha a coisa traiçoeira, olha a agenda oculta aqui. Versículo 34. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e pararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed,
tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: você está confundindo as sombras dos montes com homens. Então perceba você que Zebul está tentando confundir a mente de Gaal, porque na verdade o que viria ali seria justamente uma emboscada. Os homens de Abimeleque estariam com ele e a coisa iria ficar completamente difícil para Gaal. Versículo 37, mas Gaal tornou a falar: veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute com eles. E aí Zebul, ele se declara e diz: olha, você não estava fazendo chacota de Abimeleque, de seus homens? Então que agora você enfrente a peleja, que você vá à frente, que você lute, que você guerreie. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. Zebul era aliado de Abimeleque. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam no campo e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Eu sei que é um quadro profundamente difícil até da gente falar, porque é muita maldade, é muita luta, é muita guerra, é muita perversidade. Versículo 46. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite, que era o deus, a divindade adorada por eles ali. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que eu estou dizendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres, ou seja, 1000 pessoas morreram ali. Mas é curioso dizer que foi justamente desse templo que saíram as 70 peças de prata que financiaram o exército de mercenários que, juntamente com Abimeleque, mataram os filhos de Gideão. Mas agora parece que Deus está dando uma paga. Que coisa impressionante. Que aquele dinheiro e aquele Deus estão agora destruídos. Aquilo não valeu de nada. Serviu para matar, sim, os filhos de Gideão. Mas aqui, as pessoas que adoravam aquela divindade e que estavam ali naquela situação, estavam ali presentes, essas pessoas, elas morreram porque Abimeleque incendiou. Olha o que diz o texto: empilharam os galhos junto à fortaleza
e a incendiaram. Ou seja, nem esse próprio Deus conseguiu livrar a si mesmo. Ele não teve força, ele não teve condição de se defender. Mas todos aqueles que buscaram abrigo ali naquela torre, todos eles morreram. Versículo 50. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres. Veja que a perversidade, a maldade, o desejo por sangue continua nesse homem chamado Abimeleque. Eu queria dizer para você nesta noite que aqueles que buscam poder a todo preço, que conseguem chegar lá através de artimanhas perversas, com derramar de sangue, essas pessoas, elas não podem continuar nessa posição. E Deus vai mostrar que esse tipo de conquista, ela não vai subsistir. Mas aqui no texto, quando ele chega a Tebes e sitia Tebes, nós vemos aqui uma coisa muito curiosa. Olha só, mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Vocês lembram que a palavra proferida por Jotão foi que eles iriam colidir. Abimeleque com o povo de Siquém e o povo de Siquém contra Abimeleque. E aí quando chega no versículo número 52, nós lemos assim: Abimeleque foi para a torre e a atacou. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Pense comigo uma coisa. Onde foi que ele matou a seus irmãos? Ele matou sobre uma rocha. E agora é justamente através de uma pedra que ele é atingido mortalmente. E o que era mais vergonhoso para um homem naquela época? Por um golpe desferido, por uma pedra lançada por uma mulher. Era algo profundamente vexatório. E vai ficar mais evidente ainda na sequência. E aí o texto diz assim: e quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então Abimeleque pede a seu escudeiro que ele venha sobre si e desfira o golpe fatal, porque seria uma grande, profunda vergonha ele ter sido morto por uma mulher. E aí a gente encerra o capítulo lendo assim: quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. O que eu acho importante, irmãos, da gente frisar agora, nesse momento, antes de nós orarmos, é que, na verdade, por incrível que possa parecer, a Bíblia não esconde os dramas, os problemas familiares, as crises. A Bíblia mostra para nós exatamente a realidade, a precariedade humana. Por isso eu digo a você, nesta noite, quando coisas muito tristes acontecerem à nossa volta, quando situações que nos surpreendem vierem a ocorrer, isso não pode de maneira abalar a nossa fé, porque a Bíblia mostra o quadro em que o homem está, a precariedade, os pecados, as ambições, as suas cobiças. Por exemplo, aqui, a volúpia desse homem chamado Abimeleque por poder. Era como se ele quisesse mostrar quem ele era,
Ele não era filho legítimo de Gideão, mas que ele era alguém capaz de governar e de ter poder sobre a nação. E tudo isso é muito importante que a gente pense, que a gente reflita. O que nos move a fazer o que nós estamos fazendo? Por que nós agimos como nós agimos? Quais são nossas paixões? Quais são nossos objetivos na vida? As intenções que nos movem são as melhores intenções? O que está dentro de nós para fazer o que nós fazemos, para agir como nós agimos? São perguntas que nós precisamos nos fazer. Nós precisamos também pensar que Gideão deixou um legado muito negativo para com a nação. E também aconteceu na sua própria família essa grande tragédia que tanto nos entristece quando lemos o relato bíblico. Mas a Bíblia, ela não esconde nada. Ela relata a mais pura verdade. Talvez isso nos leve a pensar e a refletir. Porque por vezes nós temos uma fé de menino. Nós às vezes pensamos que as pessoas são perfeitas. Pensamos que ninguém faz maldade. Pensamos que as pessoas não têm objetivos obscuros. Mas tudo isso é muito comum entre os seres humanos. E digo mais a você, até mesmo entre aqueles que professam o nome do Senhor, aqueles que dizem que são de Jesus Cristo, que creem no Deus Criador dos céus e da terra. Nós precisamos compreender toda essa realidade. E esse texto mostra para nós que a ambição desmedida, ela pode ser um fator de ruína para pessoas, para famílias e para toda uma nação. É um ponto que nós também precisamos pensar. Precisamos pensar também que, por vezes, nós encontramos como postulantes ao poder em algum lugar, numa nação, talvez num partido político, talvez numa escola, enfim, nos lugares mais variados, nós encontramos pessoas que são movidas por uma obstinação quanto ao poder. Pessoas que são capazes de fazer as coisas mais perversas por conta de um desejo desenfreado de alcançar uma posição de influência na sociedade. Eu nunca me esqueço de Richard Foster, quando ele, em seu livro intitulado Dinheiro, Sexo e Poder, são 3 áreas que, de fato, se o homem não souber lidar com elas, ele pode realmente tropeçar e cair muito feio. Quando nós olhamos para esses dias em que muitos religiosos, não importa o segmento religioso, não importa a agremiação religiosa, estão se envolvendo com pecados grosseiros, nós vemos ainda hoje que o que move essa gente, o que seduziu essa gente, foi dinheiro, foi sexo e foi poder. E quando a gente, para terminar, olha para esse texto, a gente aprende muitas lições. E talvez a principal lição é que Deus é soberano. É Deus quem permite certas coisas, mas é Deus também que na hora precisa, no momento exato, Ele também executa o seu próprio juízo. Esse homem Abimeleque, ele saiu do caminho, ele saiu do prumo, ele, poderia dizer eu, que ele foi muito mal instruído, muito mal criado, e por conta disso ele se corrompeu pelo poder. Ele também se apossou das 70 peças de prata, e com elas ele as usou para um fim nada proveitoso, para matar, inclusive, os próprios irmãos, meio-irmãos, como a Bíblia nos informa, como a Bíblia nos ensina. Esse capítulo é um capítulo muito difícil, doloroso, para todos nós, muito complicado, até para a gente mesmo, até para mim é difícil falar sobre essa realidade aqui, mas se faz necessário porque é palavra de Deus. E se está na Bíblia, serve para a nossa meditação, para a nossa instrução, para a nossa precaução, porque o nosso coração não pode ser movido por esses valores, por esses intentos que nós vimos aqui nessa passagem da noite de hoje. Que a gente possa refletir sobre tudo que está acontecendo
à nossa volta, não importa qual religião seja, mas nós possamos perceber que, infelizmente, a natureza do homem o leva por caminhos que, ao final, são caminhos de morte. São caminhos que não são os melhores caminhos. E nós precisamos nos cuidar, continuar na nossa simplicidade, vivendo a vida que Deus tem para nós, confiados nele e na pessoa de Jesus Cristo, aquele que muda coração, aquele que muda entendimento, aquele que coloca também em nós objetivos santos, emoções santas, desejos corretos. O homem não pode viver a parte de Deus. O homem não pode desconsiderar o Deus verdadeiro, os seus valores, a sua palavra, a sua instrução. Essa palavra é um grande convite a cada um de nós, ao arrependimento, à oração, à contrição e a nos voltarmos para o único e verdadeiro Deus e seguirmos tudo aquilo que é valor importante para o nosso Deus. Não podemos nos perder no meio da caminhada, com tantas vozes que tentam usar a igreja, que tentam manipular os cristãos com interesses obscuros. Nós precisamos estar muito atentos, porque o nosso Deus, através do Espírito Santo, ele há de nos guiar por vereda plana. Que Deus nos abençoe rica e copiosamente, em nome de Jesus.